Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro VircaCast, podcast focado aí a falar sobre esse assunto que está tão em alta, que é a inteligência artificial e como ela vem ajudando empresas no Brasil e em todo o mundo. Esse podcast é patrocinado pela Virca, que é uma empresa especialista em inteligência artificial para empresas, e o nosso convidado de hoje é o Gabriel, que é um dos CEOs da Virca, que vem trazendo essa novidade aí para o mercado brasileiro, né? Que é o foco de ajudar as empresas com a inteligência artificial. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado. É um prazer estar com você aqui nesse primeiro podcast, que será de muitos. E eu queria ouvir de você o que você acha, né, sobre esse assunto de inteligência artificial, falar um pouco sobre a Virca, a ideia da Virca. O que você tem a dizer aí para o público? Cara, eu acho interessante. A Virca é uma empresa que está nascendo para trazer soluções, né, para outras empresas, para o ramo B2B, para empresários também. Ela vai facilitar muito, hoje com automações, entre outras coisas, porque, cara, o ramo da inteligência artificial está crescendo muito no Brasil. São empresas que estão aumentando muito o valuation, deixando crescer absurdo, escala, margem. Então, acho muito interessante a gente falar um pouco sobre isso. A gente vai abordar vários temas aqui, vai conseguir introduzir bastante assunto, né, que hoje está em alta, e falar um pouco também sobre a Virca, essa empresa que vai facilitar muito a vida de vocês aí futuramente. Perfeito, né? Porque até, né, Gabriel, as pessoas elas pensam que quando a gente fala em inteligência artificial, é só colocar no Google, ChatGPT, logar na conta do Google, pronto, já manjo de inteligência artificial. E às vezes a pessoa acha que manja de inteligência artificial, sendo que ela só está 1% do que a inteligência pode fazer, né? E esse é o objetivo desse podcast, né? Até mesmo você que está começando agora a entender sobre inteligência artificial, ou você que tem essa vontade de aprender para aplicar no seu negócio, vai ser totalmente proveitoso essa conversa, né? E um dos primeiros assuntos que eu queria abordar, Gabriel, seria o seguinte, né? Como a inteligência artificial ela já vem automatizando os processos da empresa. Um exemplo, se hoje eu quero colocar uma inteligência artificial na minha loja de roupa, né, ali, ou às vezes eu tenho ali uma empresa que eu presto um serviço, como que eu consigo, quais são os processos hoje, né, para que eu queria que você explicasse para a galera, quais são os processos que hoje a inteligência artificial consegue aplicar nesses negócios? Então, a gente tem alguns processos desde a introdução com uma empresa, né? Quando a gente faz esse primeiro contato com a empresa, a gente tem alguns assuntos a abordar antes da gente começar a iniciar o processo, tá? Primeiro eu vou precisar entender tudo que a empresa precisa. Então, às vezes ela vem chegando pedindo uma solução, exemplo, para call center, para o telemarketing ali, para substituir alguns funcionários ou para conseguir uma escala maior com IA por voz, né? Então, às vezes a gente identifica algumas coisas a mais. Além disso, ela precisa também de processos de automação para contratos, alguns outros processos específicos dentro da empresa, né? Até a parte contábil, o financeiro, administrativo, marketing, comercial, o que ela precisar ali a mais, a gente consegue analisar e passar isso para ela. Só que esse primeiro contato que a gente tem com ela, a gente conseguindo analisar isso, a gente já vai começar a criar os agents, né? O que seria os agents? Seria basicamente as IAs mesmo. Basicamente a força de trabalho ali que vai ser iniciado, né? Que são os agents. Posterior a isso, dependendo do que a pessoa precisar, a gente já vai dar seguimento para a mão de obra, que é a fazer as implementações, as integrações com o sistema das pessoas. Então, hoje as empresas elas trabalham com CRMs, enfim, plataformas de contrato, entre outras coisas. A gente vai analisar, né, o perfil de cada empresa, né, de cada plataforma e integrar dentro dessas plataformas. Funciona mais ou menos dessa forma. Então, assim, pelo que deu para entender, primeiro passo, né, entender todos os processos da empresa. E como você disse, né, a gente consegue automatizar desde a parte de atendimento, como também o pós-venda, como também até processos administrativos. Então, a IA ela consegue treinar, né, esse agente, né? É agente que chama, né? Agente. O agente. Para ele poder ficar inteligente e conseguir ali aumentar a produtividade. E como que funciona esse agente? Tipo assim, na verdade, o agente ele é uma... Vamos dizer que ele é uma pessoa, tá? Vamos colocar assim. O agente ele é um protótipo ali da IA, que ele vai pensar, ele vai raciocinar, ele vai falar se precisar, ele vai introduzir dentro de sistemas, vai ser integrado dentro de sistemas, vai depender do que você vai precisar desse agente. Eu quero um agente para ter ligações. Então, a gente vai precisar de um ecossistema de inteligências artificiais, como OpenAI, Eleven Labs, entre outras plataformas,
para a gente conseguir gerar um agent, para ele conseguir exercer sua função. Então, se dizer que a gente precisa ali colocar a pessoa, a inteligência artificial para atender a ligação. Colocar a IA para fazer uma prospecção ativa, disparar a ligação. Então, a gente vai criar um agent, vai criar o prompt do agent. O que seria o prompt? Seria o cérebro dele. O que ele vai falar, o que ele vai introduzir, o que ele vai abordar. Então, a gente tendo tudo isso hoje dentro do agent, a gente consegue integrar ele no sistema de terceiros, né? No sistema de CRM, por exemplo, para conseguir fazer um disparo de ligação. Então, hoje a gente tem toda essa complexidade, não é um negócio simples, entendeu? Só pegar aqui e jogar aqui, não. É toda uma programação, uma estrutura para a gente conseguir ter essa geração de voz, por exemplo, ou essas automações aí que a gente tem com inteligência artificial. Mas isso é muito, muito, muito importante para as empresas hoje que tá buscando isso, que empresas hoje que busca inteligência artificial, integrar no sistema, cara, isso é muito, muito importante mesmo. É o que a gente está em alto assim no mercado e que está ajudando muito. Eu acho que na nossa visão, assim, eu acho que a inteligência artificial, ela é aquela pessoa que não tem sentimento, né? Não tem desculpa e trabalha 24/7, né? E eu acredito, assim, pelo ter o fato ali da inteligência, ela ser um agente, um robô, então ela é possível de erros, mas ela acerta mais do que a mão humana, né? Então, eu acredito, assim, que veio para ajudar realmente, né? Eu acho que todo empresário, eu acho que ele tem que dar uma atenção para isso, para o que ele pode otimizar o que ele faz, aperfeiçoar e escalar. Né? E na sua opinião, com essa revolução da inteligência artificial, porque a gente já passou, né, ao longo da história, a gente teve a revolução industrial, depois a gente teve a revolução digital e agora a revolução da inteligência artificial. Na sua visão hoje, a inteligência artificial, porque quando a gente fala isso, a gente vê muitas pessoas em podcast falando, até nas redes sociais, que as IAs vão tirar o trabalho de muita gente, né? E até mesmo você que está nos assistindo, você deve se perguntar o seguinte, olha, será que com o avanço da tecnologia, com o avanço dessas inteligências artificiais, desses agents, será que eu vou perder o meu emprego? Né? Às vezes fica esse medo. E na sua visão, o que você acha que as IA pode tirar o emprego da galera aí? O que você acha da sua visão? Eu acho até engraçado. A inteligência artificial vai tirar, não só vai, como está tirando o emprego de muitas pessoas. Tem aquele questionário de, ela tira, mas ela dá emprego também pro programador, enfim, ela realmente dá emprego, mas ela vai tirar muitos empregos também, tá? E tem bastante profissão surgindo para IA, tá? Tem engenheiro de prompt, por exemplo, é um trabalho novo que está tendo hoje em alta, que é você basicamente ser um engenheiro de construir prompts para dar para as inteligências artificiais. Então eu acho que, tipo assim, vai realmente surgir, porém vai tirar bastante, já tá tirando, tá? E eu acho que as primeiras empresas que vão começar a perder para a inteligência artificial funcionário, perder, né, entre aspas, fazer a substituição, são empresas de contabilidade e telemarketing, acho que são as primeiras, assim. E eu acho que vai ter bastante empresário que vai ficar um pouco, que tem essa parte do telemarketing, que vai ficar um pouco cismado ali em fazer essa troca inicialmente. Só que depois que começar a surgir cases de sucessos, hoje, nacional, internacional, que tem essa escala por inteligência artificial de voz, eles vão começar a trocar. Porque a gente está falando de uma escala de 500, 1 milhão de minuto, assim, de ligação, que a gente não consegue atingir com o ser humano. Cara, a gente não consegue atingir essas escalas com o ser humano. Até consegue, só que a gente precisa de muitas pessoas para conseguir fazer isso. E o custo de muitas pessoas é muito caro, fora todo outro recurso de contratação de pessoa. Né? Exatamente. E eu falo uma coisa para você, a inteligência artificial, ela não tem dor de cabeça, ela não vai vir gripado, ela não vai vir triste, ela não vai vir nada, cara. Ela vai trabalhar para você no feriado, no sábado, no domingo. Então, isso daí é muito bom, sabe? E uma coisa que eu falo, a inteligência artificial, ela tá evoluindo, não é questão de semanas, meses e anos, é questão de horas. É bizarro, a gente tá conversando aqui agora, daqui a pouco vai surgir alguma coisa nova com inteligência artificial. Então, eu acho algo muito, muito interessante. E sobre o que você falou, né, sobre trocar, né, trocar essas profissões, né, de humanos para inteligência artificial, já está acontecendo, não só vai acontecer, como já está acontecendo. Inclusive, algumas empresas que hoje a gente está atendendo já está fazendo essa substituição, tá? Principalmente na área de ligação. E também a parte de contabilidade. Então, acho que essas duas questões hoje já tá começando a acontecer. Mas futuramente, cara, assim, diversas áreas, diversas. Talvez até design vai ser um pouco afetado. Enfim, até programadores mesmo. Tipo assim, tem a parte da programação da IA e tal, mas a programadores, exemplo, alguns específicos aí de softwares também, vai ser um pouco afetado com IA, né? Porque vai ser algo muito mais fácil. Perfeito, né? E acho que fica um alerta pra galera, né? Porque... se a gente está vendo que essa tecnologia está vindo para facilitar
E é como eu lembro também de um caso de antigamente, né? Quando começou a revolução dos streams, né? Da Netflix, da Amazon Prime, etc. Tinha uma locadora muito famosa chamada Blockbuster. A Blockbuster, sei. Que o mercado começou a ir para esse lado de streamings. E ele, não, tem que ter a fita, tem que ter o DVD. Bateram. Até que quando a Netflix lançou, bloqueou todo mundo e a empresa quebrou. E eu acho assim que na visão de hoje, vai existir dois tipos de pessoas. Aquelas que vão trabalhar manualmente, e aí tem um fator erro humano, né? Porque tem a parte erro humano, tem a parte também da necessidade humana, que às vezes não está bem, está com problema dentro de casa, e aí às vezes não vai trabalhar bem, vai para o trabalho e não produz bem, coisas que a inteligência artificial não tem, porque ela é um robô, não tem sentimento, né? E até mesmo, como você falou, não tem desculpa, mas a pessoa ela tem que ter a ideia que ela tem que usar isso a favor dela, né? Se hoje a gente está surfando essa onda, se hoje está tendo esse movimento, ela tem que se atualizar, e até o que ela faz hoje, né? Ela pode utilizar a inteligência artificial. Eu digo por mim, hoje todo dia eu uso a inteligência artificial para fazer muitas coisas. Tipo assim, hoje o meu chat GPT aqui canta todo dia, né? Então eu acho assim que as pessoas que estão nos assistindo têm que entender isso, que assim como a gente teve essa revolução digital, industrial e agora com a inteligência artificial, e como também um exemplo que a gente deu aqui da Blockbuster, se você que está nos assistindo agora não pegar e surfar nessa onda, ou se atualizar nessa onda, o mercado vai te abocanhar. E depois não adianta, o Gabriel, a pessoa falar assim, eu perdi meu emprego. Exatamente, você falou tudo. Eu acho interessante porque as pessoas hoje elas estão deixando de lado. Então, eu vejo muitos empresários que é tipo um pouco cabeça dura, tá? Não no sentido de empreender, mas de acompanhar o que está em alta no mercado. É importante o empresário ter mente aberta para isso. Por quê? No final, as pessoas podem perder, o empresário pode perder faturamento, pode perder o próprio equity ali da empresa, o valuation da empresa dele pode cair porque não acompanhou ou não quis integrar a inteligência artificial. Não só isso, tá? Vamos falar de tudo. Vamos falar até de marketing aqui, tá? Tem empresários hoje que você vê na empresa que não tem marketing nenhum. Trabalha por boca a boca, algo do tipo. Ele poderia estar faturando muito mais. Exatamente. Mas ele não quer. Ele quer ficar ali na zona de conforto dele, ou ele acha que aquilo dali não é viável. Mas cara, é interessante. Então, o que a gente pensa às vezes, no marketing, não sei o quê. Inteligência artificial é a mesma coisa. Aproveita, vê, não pesquisa, mas tá sempre ali alinhado com aquilo. Inclusive, a Virka, a gente tem uma consultoria de inteligência artificial, tá? Para empresas, então, você que é empresário, qualquer ramo que você tiver, que envolve sistema ou algo do tipo, a gente consegue trabalhar para automatizar isso e melhorar, tá? Então, hoje a gente tem uma consultoria que isso ajuda muito, tá? A consultoria da Virka, a gente consegue analisar todos os processos da sua empresa, tudo que precisa, e a gente não só vai explicar tudo, como vai ensinar para você também, tá? Então, o que você precisar ali, a gente vai estar alinhando isso com você, explicando melhor com você, tá? Se você é um empresário hoje que não tem tempo, quer repassar isso para alguém, a gente vai pegar essa pessoa, o seu funcionário, essa pessoa que tá encarregada a fazer isso, né? Seu TI que seja, e passar tudo para ele, explicar, dar um curso, basicamente, uma aula para ele, e fora isso, a gente vai também implementar dentro da sua empresa. Então, é um combo completo para vocês que precisa disso. Exatamente. Eu acho que o pessoal aí que está nos assistindo tem que estar atento a isso, né? E aproveitando, como você falou, né, que hoje a inteligência artificial ela consegue aumentar esses processos e a produtividade das empresas, eu queria que você explicasse um pouco aí para, às vezes, o empresário que está nos assistindo, ele tem ali uma operação de telemarketing, ele tem ali 100, 200 funcionários ali no telemarketing, e ele quer aumentar essa escala. Ele está ouvindo aqui a gente no podcast, falando sobre inteligência artificial, aumentar a escala, né? E assim, como que a inteligência artificial hoje, para implementar na parte de vendas e experiência do cliente, né? O que hoje a IA, na parte ali comercial, a gente consegue de forma prática, né? Por exemplo, se hoje um empresário fala assim, Gabriel, eu quero contratar a Virka para aumentar aqui a minha demanda do meu comercial, aqui do meu call center, como que eu faço para usar a inteligência artificial para aumentar? Porque, um exemplo, atualmente, as empresas hoje, elas vivem de vendas, né? Todo mundo que está assistindo aqui, você precisa vender. Qualquer empresa precisa vender. E a empresa, ela vende por várias formas. Tem a prospecção ativa, tem a indicação e trabalhar a base. Então, eu tenho que escalar essas bases, essas formas de contato que eu tenho, né? E aí eu queria que você me explicasse, se hoje eu, como empresário, eu quero aumentar a minha escala na minha empresa, como que eu consigo utilizar a inteligência artificial aí de forma prática na minha operação?
Aham. Então vamos lá. Primeiro eu preciso entender o que, que o cliente precisa, tá? A gente, hoje, quando a gente pega alguma empresa e vai fazer esse call com elas, vai entender todo o processo dela, tá? Às vezes até ir presencialmente para entender todo aquele processo. Eu vou analisar o que ela precisa. Ah, eu preciso para escalar, igual você citou. Quando é processo de escala, eu preciso entender qual que é o produto dele, o que, que ele vende, se é um produto tangível, se não é um produto, se é produto intangível, se é um serviço, o que que é. Eu entendendo esse processo, esse produto especificamente dele, eu consigo criar uma estratégia com a inteligência artificial, tá? Então vamos dizer que ele quer escalar nas vendas e as vendas dele é feita através de prospecção ativa por ligação. Então a gente já vai encaixar uma inteligência artificial que vai fazer essa prospecção em forma de escala. Então, um exemplo, você diz assim, a própria inteligência artificial consegue ligar para o cliente e induzir ali, explicar o serviço, ela consegue fazer isso de forma automática. Automática. A inteligência artificial, você treinando ela com um prompt ok, bem estruturado, ela vai ligar para o cliente. Você precisa, obviamente, precisa ter um disparo, né? Aonde que vai sair esse disparo de ligação, mas ela vai ligar, ela vai conversar com o cliente ali por ligação, vai da forma mais prática, desenrolar com o cliente, né? Conversar ali com ele, e dependendo da forma como você treinar ela, ela vai ser apta a ter uma projeção de conversão alta, então ela vai conseguir introduzir ali com o cliente e tentar gerar uma venda ali com ele mesmo na própria ligação. Então a pessoa conversa como se fosse uma pessoa normal. Como se fosse um ser humano normal. Você consegue ajustar também o tempo de delay dela, a forma de resposta, o tempo de resposta dela para ficar perfeito, exatamente igual a um ser humano. Obviamente, pessoas como eu e você, que já entende de inteligência artificial, entende da área, a gente consegue identificar se é uma IA ou não, mas assim, é bem difícil, tá? Para a maioria das pessoas, no geral, elas não conseguem identificar uma inteligência artificial, um agente bem treinado, bem estruturado, é bem difícil de identificar. Eles conseguem ali conversar com a pessoa até gerar uma conversão de venda, tá? Hoje a gente tem uma empresa que é compra de precatórios, a gente consegue integrar lá e fazer, assim, diversas conversões, entendeu? Então, vamos dizer que a gente tem um disparo hoje de ligação para um funil que é bem alinhado, tá? Porque não adianta nada a IA ela ser bem treinada e a gente ter um funil ali todo mal estruturado, com leads frios. Então, a gente precisa ter uma planilha boa para conversão e a IA ela faz o trabalho dela e, assim, é bizarro em questão de escala. Então, só um exemplo. Eu falar para a IA todo o meu produto, ela estuda todo o meu produto e explica detalhadamente para o cliente. Exatamente. Por ligação em áudio. Por ligação, áudio, o que você precisar. Se for por áudio WhatsApp, ela vai... Você mandar um áudio, ela vai entender seu áudio, ela vai responder seu áudio, ela vai falar com você normal, como se fosse um ser humano. E vai responder no WhatsApp também. Detalhe, no WhatsApp ela é mais eficiente ainda, tá? Ela é mais eficiente ainda, porque ela te responde na hora. É como se você estivesse conversando com o ChatGPT. Ele vai te responder na hora o que você quer, o que você precisa, entendeu? E não é um chatbot, onde você vai mandar... Onde você vai mandar e ele vai responder de uma forma, assim, automática, só que com um script pronto. Não, ela vai gerar a mensagem de acordo com o que ela sabe, o conhecimento dela e com o que você precisa, entendeu? Então, inteligência artificial hoje para WhatsApp ligação é um dos pontos fortes. Então, para prospecção, assim, tem sido uma revolução, né? Cara, bastante empresa está usando. E outra parte também que como você falou de escala, assim, cara, de escala que eu vejo é só na área de vendas, assim, né? Tem outras áreas que pode utilizar a questão de escala, mas a alavancagem mesmo é na área de vendas e para IA com isso é muito bom, tá? Tanto ligação receptiva, ativa também é boa. E também na questão do WhatsApp, tá? O WhatsApp é muito bom para conversão com inteligência artificial e, óbvio, você consegue deixar ela programada 24 horas para responder o cliente. Então, se o cliente mandar mensagem 2 da manhã, a IA vai estar lá trabalhando que nem uma louca. Perfeito, né? Porque assim, hoje, Gabriel, eu acho que a maior dor das empresas é escalar essa operação. Às vezes, o que acontece, ela quer, um exemplo, o empresário ele tem um número que a cada 100 ligações ele consegue fazer, sei lá, estou pondo aqui, 3 vendas. E ele quer fazer, sei lá, 50 vendas. Só que, às vezes, para que ele consiga aquelas 100 ligações, é uma pessoa, né? É um funcionário. Se ele quer escalar, ele vai ter que contratar 2, 3, 4, mais 5 funcionários. E por conta do imposto, né? A gente sabe que hoje, na nossa economia brasileira, as políticas não ajudam muito os empresários, né? Então, às vezes, o empresário não contrata, não porque ele não quer crescer, né? Porque ele quer se viver de muita burocracia. Então, com a inteligência artificial, ele consegue escalar. E em questão de custo, você acha que é mais barato, cara, e mais viável do que funcionário? Eu já vou deixar bem claro aqui. Você que é empresário hoje e tá precisando, tá com problema com funcionário, tá com problema com, enfim, imposto...
vai na inteligência artificial. A inteligência artificial está sendo a solução para muitas coisas, inclusive para escala, problema de funcionário, a IA vai substituir. Ela não vai te dar dor de cabeça, ela não vai vir gripada, não vai vir nada. Ela vai entrar ali no seu sistema e vai trabalhar para você até quando você pedir, entendeu? Vai precisar trabalhar chovendo, a IA vai, não tem problema com ela. Fora que ela vai te beneficiar em muitas coisas, como escala, você pode escalar vertical, horizontal, ela vai fazer tudo para você perfeitamente. Uma IA bem treinada consegue fazer tudo. Então, se você é empresário hoje, eu já até recomendo, que eu acho que é muito melhor, cara. Muito melhor mesmo. Isso daí é fantástico, né? Porque as dores da empresa é a prospecção ativa e ter a receptiva, né? E hoje é possível, através da inteligência artificial, para você que está nos assistindo, você que tem aí o seu call center, né? Às vezes você está fazendo um disparo aí em massa para sua base. Então, você consegue, através da IA, você consegue escalar tanto a prospecção, então você consegue, sei lá, se hoje você quiser fazer um exemplo, 3 a 5 mil ligações, a IA consegue. Exatamente. E além de ela fazer a prospecção, a qualificação, né? Porque isso que é a ideia, né? Aumentar a escala, qualificar e entregar para o comercial um lead já pré-qualificado, né? Uhum. É como se fosse para tirar um pedido. Exatamente. E além de tudo, depois de vender, quando o cliente precisar de suporte, ela também é treinada para também resolver as dúvidas do cliente. Exatamente. Eu estava falando, inclusive, um tempo atrás, sobre uma empresa, porque o que está acontecendo? A inteligência artificial hoje, você comentou no começo do podcast, que está crescendo muito, né? As empresas estão, assim, voando com inteligência artificial. E para mostrar que é o mercado do futuro mesmo, hoje, tem até um dado que a empresa mais rápida de faturamento na história da humanidade foi a Lovable, que é uma empresa que eles faturaram 100 milhões de dólares em faturas recorrentes em 8 meses. É bizarro. É uma empresa de inteligência artificial que eles criam softwares através de prompts, tá? Então, você vai conversar ali com a inteligência artificial, explicar ali mais ou menos, ela vai criar um software, entre aspas, né? Criar um software para você. E essa empresa, nos primeiros 8 meses dela, eles bateram 800 milhões de assinaturas, né, recorrente da empresa. E hoje, eles estão com um valuation de 1,6 bilhões de dólar. Então, assim, cara, é bizarro o que a IA está crescendo. Não só falando de integrações de sistema. Vamos agora abrir um pouco a bolha, sair um pouquinho, falar sobre empresas que são empresas de inteligência artificial, tá? Software, SaaS de IA hoje, no mercado, cara, é absurdo. E um fator que eu queria entrar com você também, Lua, é sobre valores, tá? Porque muita gente tem dúvida, tá? Exatamente, né? Às vezes a pessoa fala assim, a gente tá falando aqui de inteligência artificial, a gente tá fazendo aqui vendendo peixe, né? Que, nossa, é mil maravilhas. Realmente é mil maravilhas porque otimiza a sua empresa. Uhum. Só que às vezes o pequeno empresário, né? O pequeno médio empresário que faz aí, tem uma grande parcela do mercado brasileiro aí, pequena média empresa, ele acha assim, será que eu vou conseguir contratar isso pra minha empresa? Porque esse trem, às vezes ele olha pra nós aqui e fala, esse trem é muito caro, esse pessoal fala muito difícil aí, deve ser, acho que eu não tenho condições de colocar isso na minha empresa, né? E isso também é um mito, né? Às vezes as pessoas, quando falam em inteligência artificial, pensam que é muito caro. E na sua visão, assim, hoje, para o empresário, pequeno médio empresário, ele consegue ter uma inteligência artificial na empresa dele de uma forma acessível? Então, vamos lá. Empresas hoje brasileiras que fazem integrações, né, implementações de inteligência artificial, o que acontece? Elas cobram, tá, um valor um pouco acima do mercado, por quê? Eles pegam projetos prontos, tá? Eles pegam agente pronto, tudo já organizadinho, tudo bonitinho, da gringa, tá? Empresas como VAP, Telnix, eles pegam tudo isso pronto e implementam aqui no Brasil e aplicam na empresa de vocês e cobram um valor, assim, por cima disso. Então, vamos falar de IA por ligação. Eles cobram R$2 um minuto da ligação da inteligência artificial. Cara, isso é muito caro. O que é uma boa questão da Virka? Nós não cobramos em cima nada de valor. Nada mesmo. Então, o valor da minutagem vai sair o valor original da OpenAI. Enfim, o sistema que a gente for utilizar. Vai sair o valor original deles. Nós não vamos cobrar nenhum valor em cima. Então, o custo sai muito mais acessível, entendeu? De vez de sair R$2, sai 12, 13 centavos de dólar, entendeu? Então, o custo sai bem mais reduzido do que sai um custo de R$2 por minuto. Então, quando a gente fala de custo, isso daí sai muito melhor com a Virka, porque as empresas atualmente hoje cobram muito em cima, sabe? Fica repassando valores, enfim, e o valor terceiriza, acaba... né? Terceiriza exatamente. E deixa mais caro. Exatamente, quando a gente fala disso aí, terceirizando, enfim, caro pra caramba, mas com a gente consegue fazer isso, tá? Tem outras empresas aqui que eu conheço também que fazem a mesma coisa, e tem que trabalhar dessa forma, entendeu? Não tem que ficar repassando o valor em cima ou algo do tipo.
Acho que é isso aí também, porque pro pequeno e médio empresário, né, o fator preço, Aham. às vezes ele está crescendo aos poucos, né? Ele está Exatamente. crescendo às vezes 10, 15% ao ano, né? E às vezes ele quer implementar, porque a tecnologia ela veio para ajudar e aumentar o negócio das empresas, né? Uhum. E acho que tendo uma forma de conseguir direto com a fonte, né? Porque quando a gente fala de negócio, né, os empresários não gostam de ficar muito terceirizando. Eles gostam de ir direto na fonte, direto em quem resolve, né? E o bom é que a Virka ela consegue fazer isso, essa conexão para as empresas. Certo. Que legal, que legal. E assim, Gabriel, na sua visão, hoje, para o empresário aprender inteligência artificial, é difícil? Um exemplo, às vezes ele não quer contratar uma assessoria. Né? Suponhamos, a gente tem aqui a Virka, que pensa toda essa estratégia para poder ajudar a empresa a entregar pronto. E para o empresário que ele quer aprender isso sozinho, o que você acha? Cara, eu acho assim, sozinho, só na base de pesquisa, ele vai ter um conhecimento ali mais ou menos raso, mas não profundo da forma que tem que ser, tá? Hoje eu recomendo bastante a questão da Virka, porque a gente hoje, nós não vamos implementar só a inteligência artificial, nós vamos dar toda uma consultoria para a pessoa, entendeu? Se o empresário quer aprender, ele vai aprender tudo que a gente tem para passar e vai saber no que ele pode aplicar até em outras empresas, porque hoje o empresário não tem uma empresa, tem duas, tem três, tem vários negócios, então ele vai saber como que ele pode aplicar em outros negócios dele, né? Em outros ativos que ele tem, que vai facilitar muito para ele. Então, a gente dá essa consultoria, tá? Tanto para o empresário que precisa, nós damos essa consultoria completa e também fazemos a implementação do que ele precisa. Exatamente, né? Eu acho que, como o empresário tem muita coisa para resolver, né? Tem conta para pagar, tem a parte de imposto, tem a parte de gestão humana, e ele parar todo o tempo que ele tem, toda a produtividade que ele tem para focar, sonhar, acho que vai consumir muito tempo porque é algo muito complexo. Eu acredito que ele precisa de esse braço, esse suporte, né? Que já deixa tudo entregado, né? E fica responsável por cuidar daquela parte. E você conhece... da onde que você conseguiu entender, assim, sobre a inteligência artificial? Da onde que foi que surgiu esse início de IA para você, assim? Você já conhece faz tempo e tal? Porque a gente tá falando aqui de mim, assim, tal, né? Do meu conhecimento. Quero saber do seu, como que foi? Me fala um pouquinho mais sobre o seu conhecimento também. Ah, perfeito. Não, Gabriel, eu já tô no mercado digital, já tô há 5 anos, né? Que eu atuo como gestor de marketing. E a inteligência artificial, a gente veio agora do ano passado para cá, que está bem forte, né? Certo. A gente tem utilizado vários... Hoje em dia, no marketing digital, a gente usa bastante inteligência artificial, seja para gerar roteiros, até inclusive para fazer um podcast, a gente consegue também fazer ali pela inteligência artificial, que ele consegue bolar todo um roteiro, começo, meio e fim. Então, assim, hoje não tem como você trabalhar com marketing digital e não trabalhar com inteligência artificial. Eu acho que o que acontece, como eu expliquei no início, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que vão desprezar a inteligência artificial, e essas pessoas, com o tempo, com a tecnologia, elas vão cada vez ficando para trás e vão sendo trocadas por pessoas que estão utilizando a inteligência artificial para otimizar o seu trabalho. Né? Então, assim, eu já venho do marketing digital desde a pandemia, desde 2019, que eu atuo no marketing digital, com venda de infoprodutos, né? Para quem está acompanhando a gente aqui e não entende desse mercado. Infoprodutos são produtos digitais, sejam cursos online, que são vendidos pela internet. Inclusive, se você está aqui nos assistindo, algum anúncio no Facebook, no Instagram, no Google, está te oferecendo alguma coisa, né? Então, a gente consegue utilizar o marketing para vender qualquer tipo de produto. E aí, quando vem a inteligência artificial, facilitou. É claro que hoje existe várias inteligências artificiais. A mais conhecida é o ChatGPT, que muitas pessoas elas estão utilizando, mas ele não é só a única inteligência artificial. Oxe, né? Existe muitas. Uma infinidade. E, cara, para mim tem sido fantástico. Um exemplo, a inteligência artificial, ela tem otimizado. O que acontece? Ela é um cérebro à parte. Cérebro à parte, é mesmo. Então, você tem ali a sua inteligência, o seu conhecimento. E ele potencializa o seu conhecimento e consegue analisar aquilo em pontos que você não vê. Então, eu não vejo assim... Eu acho assim que você não pode ver a inteligência artificial como concorrente, porque muitas pessoas que estão nos assistindo estão com medo, né, de ser trocadas. Daqui a pouco um robô, ela chega, imagina, ela chega na empresa, o patrão fala assim, não precisa vir mais não, tá? Já tem um robô aqui, já tem um agente aqui que já tá no seu lugar. já tá no seu lugar. Perdeu o Playboy. Não, eu acredito assim que a inteligência artificial, ela veio para ajudar e para somar, e para as pessoas acrescentar no dia a dia. Então, um exemplo, eu como atuo no marketing, então hoje eu cuido de empresas e gero marketing para empresas. Eu uso a inteligência artificial para me ajudar a bolar o plano de marketing. Né? Hoje, através de você saber utilizar os prompts, você consegue fazer um estudo de mercado, um benchmark, você consegue fazer uma boa apresentação, você consegue analisar todo o mercado. Um exemplo, como a gente trabalha com marketing, a gente atende vários nichos. Né? Eu tenho experiência que eu já estou há 5 anos no mercado trabalhando, dando assessoria de marketing para empresas.
Então, você pega todo tipo de negócio, e cada negócio tem a sua particularidade. E você não domina todos os assuntos, você não domina todos os mercados. E você, com a inteligência artificial, como ela é um robô que está integrado a várias bases de dados, você consegue ter domínio de qualquer assunto. E isso é fantástico, né? Por isso que vai ser a revolução da inteligência artificial. Então, hoje, assim, no meu operacional, eu não vivo sem inteligência artificial. Não né? dá. Não dá mais para viver sem inteligência artificial. É para o empresário já ter a noção do que vai ser para ele para o futuro. O empresário tem que entender que hoje a inteligência artificial está dominando o mercado. E se hoje você está pensando, né, em introduzir na sua empresa, já vai para cima, porque é a melhor coisa que vai acontecer para você. Hoje eu vejo empresas que contratam agências de inteligência artificial, né? Porque não pode ser uma agência, mas é uma que vai dar consultoria ali, que vai te alinhar e vai aplicar dentro da sua empresa IA. Cara, hoje eu vejo empresas que estão voando com isso, voando. A gente pega bancos hoje que Exatamente. só usa inteligência artificial. Se você vai ali, cara. às vezes você vai pedir um suporte ali no banco. No Tem Itaú, um agente no Itaú, no Santander, já vai no te Inter, responder no na hora. Bank. Uhum. E assim, os bancos, eles utilizavam bastante chatbot. Agora mudou para inteligência artificial mesmo. Agente de IA. Agente de IA, porque ele vai te responder, vai conversar com você. Às vezes você tá conversando com alguém e acha que é ser humano, mas não, é inteligência artificial. Eu acho muito interessante. E isso daí de IA vai revolucionar o mercado como já está revolucionando. Mas achei interessante que você comentou no começo do podcast. Sobre essa área, né? Eu gostaria também de explicar melhor como que eu comecei com isso. Exatamente. Não, aproveitando, né, esse ensejo, fala pra galera aí como que você começou no digital, como que você teve o seu primeiro contato com a inteligência artificial e o que a inteligência artificial mudou assim no seu dia a dia. Cara, vamos lá. Eu comecei com o mercado digital faz mais ou menos uns 3 anos, assim, vamos dizer. Mas eu comecei, assim, com a internet, assim, com design. Eu gostava bastante de fazer... Você era designer? Que legal. Desde os meus 15 anos eu comecei fazendo design pra Minecraft, cara. Sabe o joguinho? Caraca! Eu comecei a fazer... E aí eu aprendi a fazer animação 3D através do Minecraft. Daí. Porque eu fazia intro... Sabe essas intros de joguinho, sabe? Do YouTube? Do YouTube. Eu fazia essas intros legal. tudo com animação 3D. Aí eu aprendi a mexer bastante no cinema 4D. Um pouco de motion design aprendi também através disso. E, obviamente, aprendi os pacotes da Adobe quase completo lá. Mas eu comecei com isso. E aí, o que aconteceu? Eu criei uma empresa, né? Uma marca de dropshipping para vender produtos. Porém, eu era muito bom de design, estrutura de site, eu sabia fazer bastante coisa. Dropship é a loja virtual que vende produtos sem estoque. Exatamente. E aí a gente começou, era meu amigo, né? A gente criou a loja e assim, foi um fracasso porque a gente não sabia nada de tráfego, nada de tráfego pago, tá? Zero, era tipo literalmente nada. E aí a gente criou uma loja absurda, assim, juro, até se tivesse até hoje no mercado, assim, estruturado, eu estaria vendendo. Uma loja era nicho aberto, assim, não era nada nichado, fechado, assim, para um segmento. E aí a gente, nossa, foi horrível, não vendeu nada. Mas aí o que eu fiz? Aí eu olhei mais pro tráfego e comecei a falar, cara, isso daqui acho que é bom. Comecei a aprender um pouco mais sobre tráfego pago. E aí eu fui aplicando o tráfego pago. Tráfego pago, só pra galera que não entende, o que significa tráfego pago? Hoje basicamente todo mundo conhece já, né? Mas tráfego pago basicamente é uma forma de impulsionar os seus anúncios. Tem tráfego orgânico e pago, né? É uma forma de você divulgar o seu anúncio. Hoje você divulgando no seu Instagram, é de forma orgânica, você não gasta nada. E pago é você pagar para aparecer para outras pessoas. Que aparece aquele patrocinado, né? Exatamente. Entre outros, né? A gente pode fazer tanto no Insta, no Google, enfim, tem outras plataformas, LinkedIn também. Mas e aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar mais sobre isso. Comecei a aprender bastante. E aí eu tive uma ideia de abrir uma agência, né? Agência de marketing, no caso. Essa agência de marketing. Mas aí voltada para a parte do design, que eu manjava bastante, e também para a questão do tráfego, né? Mas assim, a gente conseguiu atingir um faturamento legal, mais de 20 mil assim, de faturamento mês, porém foi decaindo muito, até que chegou um ponto que não dava mais pra gente manter. Mas, enfim, se eu tivesse a cabeça de hoje em dia que eu tenho, eu conseguiria estruturar ela melhor, alavancar, mas... Também, mano, que você tinha quantos anos na época? Nossa, com a agência de marketing, eu acho que 19? Era, 18, 19. Mais ou menos isso. E então, eu não consegui, enfim, escalar nem nada. E aí, depois disso, eu comecei a focar em infoproduto, vender infoproduto, né? Aí foi onde eu consegui um faturamento. Que é os cursos online, e-book. Exatamente. Aí eu comecei a analisar a oferta que estava em alta no mercado, comecei a estruturar, modelar a oferta também. E, enfim, lancei... Comecei a rodar um pouco, aí eu comecei a ter um faturamento maior. E, enfim, fiquei rodando isso durante um tempo, até que eu conheci a inteligência artificial, que, assim, tá mudando o mercado. E eu falei, cara, eu vou abraçar isso com força, porque inteligência artificial
muda a moda das empresas, então eu tenho que aproveitar. E aí eu comecei a estudar bastante sobre inteligência artificial. Eu não entendia nada de programação, eu nunca entendi nada de programação. Só que depois que eu comecei a introduzir inteligência artificial, eu comecei a aprender bastante coisas. Então eu comecei a estudar muito, muito, muito mesmo. E eu comecei estudando o chatbot, sabe? Tipo, coisas tipo ManyChat da vida. Eu comecei a estudar isso e agora fui aprendendo. Até que eu comecei a entender muito melhor o cenário. Eu entendi que o jogo é outro, não é só o joguinho de... ter uma IAzinha ali rodando, um chat GPT da Só vida. tem um chat GPT ali no outra Google coisa, Chrome e já era. é outro mundo que a gente tá, um outro nível ali. E aí eu comecei a aprender, e aí eu comecei a aplicar em empresas e, enfim, trazer bastante resultado para as empresas atuais. Acho que legal, né? Você falou aí, né, quando você começou na agência, né? Eu lembro também que quando tava o pessoal na pandemia, foi onde que eu conheci o digital, né? Tava todo mundo na pandemia, ninguém podia sair para trabalhar. Ali foi o pico das vendas de infoproduto. Exatamente. E aí o que acontece? Eu falei, na época eu tinha uma empresa de empréstimo e eu usava o tráfego pago para conseguir clientes. E aí a empresa não estava indo muito bem, eu falei, cara, fechou tudo, ninguém pode sair de casa, como que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Infoproduto. Né? E aí eu pensei e falei, o que tá dando bom no momento? Eu vi que naquele momento que estava dando boom era o mercado digital na venda de infoprodutos. E é por isso que é interessante, assim, pessoal, você entender que tudo que vem novo, você tem que surfar na tendência. Se hoje, qual que está sendo o assunto do momento? Inteligência artificial. Inteligência dormindo no ponto. Né? Naquela época, eu aproveitei que estava todo mundo falando sobre marketing digital. Eu falei, o que é isso? Eu comecei a entender, eu comecei a estudar a tráfego pago, Google Ads, Facebook Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads. E aí eu comecei a me interessar e comecei... Um exemplo, e quando você começa, como você falou no início, quando você fez a sua loja, você não vendeu nada. Né? As pessoas pensam assim, que quando a gente trabalha com marketing e tal... eu vou abrir aqui um exemplo, vou fazer um e-book aqui no ChatGPT e já vou ficar rico em 30 dias, né? E na prática não é isso. Cara, eu acho interessante que, tipo assim, as pessoas elas ficam... Quando elas veem você trabalhando com o mercado digital, elas acham que é muito fácil. Que, você vai rodar alguma coisinha aqui, você vai faturar milhões e é isso. Caramba, demora muito tempo pra aprender. E tem muitos amigos de escola meu que vêm me mandar mensagem, pedindo pra ensinar, sabe? Me ensina o mercado digital, me ensina isso, me ensina aquilo. Cara, eu tento contornar ao máximo. Eu até ensino algumas coisas, só que é muito complicado, cara, ensinar, tipo, especificamente, sabe? Tipo, a pessoa, assim, a aprender, porque é um negócio muito complexo, entendeu? Muito complexo mesmo. Se marketing digital é difícil de explicar, que é complexo, inteligência artificial está no mesmo ramo. Mas ainda bem que a gente tem a Virka que facilita muito isso. É uma consultoria perfeita, personalizada para a pessoa, vai encaixar no padrão onde a pessoa vai entender o que é bom, o que é ruim ali da inteligência artificial, o que vai facilitar o negócio dela. E assim, se a pessoa tiver algum problema ali para entender, ter um pouco mais de dificuldade, é um pouco mais fácil, a gente vai personalizar especificamente para essa pessoa para conseguir explicar exatamente da maneira que ela precisa ser explicada, sabe? Para ela entender melhor. Exatamente. Eu acho assim, na minha opinião, né, assim como o mundo ele é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, né? Eu acho que daqui pra frente vai ser antes de inteligência artificial e depois de inteligência artificial. Exatamente. O mercado tá mudando muito, tipo, muito mesmo. Se acompanha a notícia... Assim, você tem que tomar um cuidado um pouco também com as fake news, né? Porque o que acontece? Hoje, todo dia surge uma IA nova. Nossa, IA não sei o que, blá, blá, blá. IA não sei o que lá, vai mudar o mercado. IA não sei o que lá, faz isso. Cara, tem que tomar cuidado. Tem bastante IA surgindo no mercado, sim, boa. Isso sim tem, mas não é nada que, tipo assim, nossa, meu Deus, hoje o mundo vai virar de ponta cabeça porque surgiu... Não é assim. Ela tá avançando muito, ela tá. Mas a gente tem que tomar cuidado e tem que olhar realmente o que é verídico e o que não é. Porque hoje, cara, é bizarro. Se você abrir o Instagram aqui, começar a puxar ali pro nicho ali de inteligência artificial, o algoritmo mandar essas coisas pra você, acabou, cara. Você vai ficar, nossa, hoje surgiu a nem não sei o quê. Overdose de informações, né? Aqui não sei o quê, hoje não sei o que lá. Então tem que tomar cuidado e analisar exatamente. Vai ficar uma overdose. Exatamente. Né? E eu acho assim também, Gabriel, que a inteligência artificial, ela veio pra fazer novos ricos. Também. Eu acho que na minha visão o que acontece... Com certeza. Eu digo assim, por mim, lá atrás, isso há 5 anos atrás, quando eu comecei a vender infoproduto, com o tráfego pago ali pelo Google, na época, todo mundo queria ganhar dinheiro. Eu tive a ideia e falei assim, já que o povo quer ganhar dinheiro sem sair de casa, o que o pessoal vai procurar? E aí me deu um mindset de vender cursos que ensinam marketing digital e cursos que ensinam a operar no mercado financeiro. Cara, eu comecei a gerar esse tráfego nisso daí, comecei a rodar no Meta Ads, estava tirando 5, 10 mil por mês na minha casa, no forno da minha casa, só com o meu notebook, né? Qual foi seu faturamento, assim, mais ou menos, naquela época? Em 3 meses, assim, velho? Em 3 meses, em 3 meses eu tinha feito já uns 30 mil reais. 30 mil em 3 meses? Só em casa, sem fazer nada? Só em casa. Não, sem fazer nada, né? Porque eu já tinha programado, né?
Então, assim, eu vejo... Nessa sua operação de curso, tira só uma dúvida comigo agora que eu fiquei interessado, porque foi um pouco parecido comigo. Você faturou quanto geral, tá, bruto, nessa operação que você fez desse curso específico? Em todos, tipo assim, todos os anos que eu operei? Não, nesses cursos específicos que você Nesses faturou... cursos, em 3 meses? Não, em 3 meses não. Nesses cursos completos que você fez. Olha, se eu for levar tudo... o período completo. O período completo, cara, foi entre 200 a 300 mil reais. Caramba, bastante. Vendendo infoproduto. E o que em casa, acontece? Em casa. Então, tipo assim, o marketing digital ele proporciona isso, né? E aí, o detalhe que a gente tá falando aqui, que daqui pra frente a inteligência artificial vai gerar novos milionários, é porque se tem muitas pessoas que conseguiam fazer dinheiro sem inteligência artificial, apenas com a ideia delas, agora imagine com a inteligência pensando pra você. Então, por isso que na minha visão hoje, se você que tá nos assistindo, pegar essa onda de inteligência artificial, ter uma boa ideia, porque, tipo assim, você ter uma boa ideia, aperfeiçoar com a IA e aplicar no mercado. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, pra mim é a fonte. Se você tiver uma ideia com inteligência artificial e conseguir... Mas você tem que entender, tá? Você tem que entender de inteligência artificial. Você ter essa ideia, entender e aplicar no mercado hoje e, assim, focar e não desistir e sempre melhorar, acabou. Tu vai ter sucesso financeiro. Isso é certeza, cara. Pessoas que estão fazendo isso hoje... Cara, eu falo de tudo, tá? Você pode criar um software, você pode criar uma IA para fazer não sei o quê, você pode criar uma consultoria de IA, você pode... Tudo que tiver voltado à inteligência artificial e você focar 100% nela, você vai ter sucesso. Isso é certeza, porque hoje IA é o que mais cresce no mercado, que nem a gente está conversando aqui desde o começo, e é o que vai continuar crescendo, é o que vai continuar mudando mercado, movimentando milhões, e eu acredito que o próximo... trilionário que vai existir vai ser através da vai ser através de inteligência artificial, cara. Foi o que a gente citou. Uma empresa conseguiu bater um faturamento de 100 milhões de dólares em 8 meses de faturas recorrentes. Cara, e é uma empresa de inteligência artificial, imagina o que vai proporcionar para ricos que já têm uma super inteligência em cima disso, que vão aplicar em cima disso. Então, hoje... milionários que têm inteligência artificial aplicada vai se tornar bilionários e bilionários bem futuramente que têm inteligências artificiais aplicadas vão se tornar trilionários. Então eu acho que o primeiro vai sair da inteligência artificial. Acho que veio para facilitar, né? E falando de futuro, Gabriel, o que você vê assim para a Virka, o futuro, né, lá aí pro cenário brasileiro aí, o futuro das empresas que contratar a Virka para fazer essa assessoria de inteligência artificial? O que elas têm a ganhar aí? Só faz um merchan aí, vende um peixe aí. Cara, hoje as empresas que estão contratando a Virka não está contratando uma assessoria ali de IA, está contratando um pacote completo, tá? Está contratando toda aquela implementação de inteligência artificial, vai mudar o ecossistema da sua empresa com IA, vai deixar a sua empresa automatizada por completo, tá? Desde o WhatsApp até o cafezinho que você toma ali na parte da tarde em reuniões, brincadeiras à parte, mas automatizar todo esse processo. Fora isso também você vai receber uma consultoria personalizada, tá bom? Essa consultoria vai ser personalizada para o empresário especificamente, que vai aprender sobre isso, para ele entender os processos, porque o empresário que hoje vai aprender sobre inteligência artificial pode aplicar em outras empresas dele também, entendeu? Se ele precisar, e entender também como que vai funcionar dentro do ecossistema dele, porque o empresário precisa entender como que funciona, o que ele está aplicando na empresa dele. Ele não está contratando para deixar rodando e não tá nem... Ele tem que entender isso melhor, entendeu? E o legal é que a gente consegue trabalhar tanto em pequenas empresas que estão começando por agora, tanto em grandes empresas, assim, empresas que faturam milhões e empresas que faturam, enfim, poucos dígitos também, que vai crescer a mais com inteligência artificial, em tudo isso. Exatamente, né? Então, por isso, assim, você que está nos assistindo e você tem a sua empresa, acorde para esse cenário, né? Antes que a sua empresa seja engolida pelo concorrente, né? Então, toda a tecnologia que ela vem para ajudar e ela vem para tirar as pessoas do comodismo, né? Porque o que está dando certo, porque às vezes tem aquele empresário, Gabriel, que ele pensa que hoje, não preciso de inteligência artificial, porque eu já tenho meu vendedor lá com aquela lista, né? Tem aquele modelo antigo, que aquela lista de 1.900 e bolinha, ele não larga aquela lista, às vezes ele tem até o negócio ainda no papel, né? Cara, é bizarro. E ele tá vendo tudo isso daí, né? Porque hoje em dia tá muito em alta, você abre a rede social, tá falando de inteligência artificial, até mesmo eu lembro que o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, ele fez um super pacote incentivando a inteligência artificial lá para os Estados Unidos. Então você vê que assim, até as grandes potências do mundo estão acreditando que daqui para frente vai ser só a inteligência artificial. Então é por isso que o empresário ele tem que pegar isso que está agora em alta e aplicar para ontem, né? Aplicar para ontem. Para ontem, cara, essa inteligência artificial. Até porque
né? Como se a inteligência artificial consegue otimizar esse processo de prospecção ativa e receptiva, é o coração da empresa, porque toda empresa depende de venda. Depende completamente. E a IA consegue fazer isso perfeitamente. Cara, você falou que tem empresários que anotam no papel. Cara, se você é empresário que você tem a cabeça presa pro seu negócio e fica pensando só, e funcionou há 10 anos atrás, tá funcionando agora, não tá, cara, não tá. Você tá estagnado, você tá perdendo dinheiro, o seu valuation da sua empresa tá caindo, você tá perdendo faturamento mensal, trimestral, anual. Cara, pelo amor de Deus, foca em crescimento da sua empresa, foca em cenário atual, foca no que a gente tá tendo de melhor agora. O que tá tendo de melhor agora é inteligência artificial? É. Não só isso, outras coisas também, mas já tá melhorando muito e revolucionando o mercado. Se você é um empresário cabeça presa, só aceita e assiste sua empresa cair no mercado, porque você não vai deixar ela prosperar. Agora, se você é um empresário que pensa no futuro, pensa na sua empresa, você vai pensar em inteligência artificial, entre outras coisas também, mas principalmente em IA. Então, foca nisso, foca que IA está dando muito certo. E a Virka, eu tenho certeza que vai, sim, explodir sua empresa e melhorar muito os processos de automações, tudo, e vai alavancar ela. Exatamente. Então, se você quer otimizar os processos da sua empresa, a Virka é a melhor solução, né? Eu acredito. A minha é o que a gente tem hoje de melhor, na minha opinião, é o que a gente está fazendo hoje, melhorando muitas empresas, tem bastante feedback de clientes que está, assim, super satisfeito com o trabalho, está crescendo bastante. E então, se você acredita, eu tenho plena certeza que eu acredito também. Eu acho muito interessante. E, enfim, vamos para cima. Exatamente, né? Porque o objetivo da Virka, né, é poder ajudar você, pequeno, médio empresário, também grande empresário, a otimizar esse seu processo, né? E a gente sabe que, para o empresário, o que o empresário ele pensa? Ele quer reduzir os custos e aumentar os lucros. Exatamente. E tirar a burocracia do negócio dele. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, como tem a inteligência artificial, não tem um fator humano de dar desculpa, de estar doente, de estar triste, ou até mesmo improdutivo, desmotivado. E querendo ou não, quando a empresa está desmotivada, o funcionário está desmotivado, isso acaba afetando ali o faturamento. Exatamente. Então eu vejo que se você está nos assistindo e você quer mudar essa realidade, vem para a Virka, que na Virka a gente consegue resolver isso. Exatamente. Se você está pensando hoje em evoluir sua empresa, melhorar tudo, pode pensar na gente, tá bom? Que a gente vai tratar sua empresa com carinho, personalidade. A gente vai levar ela para o nível que ela tem que ser levada, com inteligência artificial. Então, por favor, pensa em inteligência artificial. Foca nisso, que hoje é a melhor solução que a gente tem no mercado para evoluir sua empresa, tá? Não é só marketing aqui, ficar falando, não, é real. Se você pesquisar, pode entrar aí e verificar que é o melhor que está melhorando os mercados, o melhor que está melhorando as empresas. As empresas que mais estão crescendo hoje utilizam inteligência artificial ou é uma inteligência artificial. Exatamente. Então é o que está no mercado. E é isso. Bom, gente, esse foi o bate-papo de hoje com o Gabriel, aqui na Virka. Valeu, né? obrigado. Agradecer o Day por ter vindo participar. A gente vai ter outros bate-papos, né? Claro, Daqui é o primeiro de muitos. E se você ficou até aqui, a gente te agradece aí a sua atenção. E até o próximo podcast, hein, Gabriel? Até. Valeu, obrigado. Valeu, viu? gente. Até mais. Até mais. Fala pra caramba, né?